quarto andar desse prédio que funciona o Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Um espaço aberto disponível aos públicos do SESC para estudo e conhecimento. Você conhece? Os encontros, como cursos, seminários e palestras, são realizados em salas de diferentes formatos, com a intenção do diálogo entre os saberes. Precisa de um lugar tranquilo para estudar? O CPF tem um clima acolhedor. As salas de estudo disponíveis ao público são espaços individuais ou para grupos menores. No espaço de brincar, crianças e bebês também podem se divertir com os seus responsáveis. E aquele cafezinho ou sopa no final da tarde? A cafeteria do CPF? Tem. Um espaço de convívio e de muitas reflexões, pensando na saúde e no bem-estar de todos. Sabe aquele livro que você precisa para o seu estudo? A biblioteca do CPF tem mais de 10 mil volumes na área de humanidades. E uma dica, ela é circulante. Qualquer pessoa pode consultá-la ou pedir emprestado um livro do acervo. Na central de atendimento, você pode fazer a sua credencial ou comprar ingressos para eventos de qualquer SESC. Essa unidade fica aberta de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 9h30 da noite. No horário noturno, temos disponível transporte gratuito até o metrô. Já aos sábados, o CPF funciona das 10 da manhã às 6 da tarde. E se você vem de bike, tem bicicletário. Um espaço de encontro, de criação, reflexão crítica, um espaço de conhecimento. Venham, aguardamos vocês! Bem-vindas e bem-vindos. Em uma iniciativa do SESC São Paulo, damos continuidade ao ciclo de debates A Obra Epistolar de Drummond, dentro da programação do Flitabira Festival Literário de Itabira em 2023. Nossa proposta é mostrar que, em paralelo à sua trajetória literária, Drummond construiu uma outra obra composta de milhares de cartas trocadas com escritores e escritoras e também com anônimos. Para tanto, está hoje conosco na tela Humberto Werneck. Humberto Werneck é jornalista e escritor, membro da Academia Mineira de Letras. Publicou, entre outros livros, Tantas Palavras, reportagem biográfica, Pequenos Fantasmas, contos, e O Desatino da Rapaziada, jornalistas e escritores em Minas Gerais. Como editor, organizou pela primeira vez em livro a poesia de Hélio Pellegrino, Minérios Domados, a revista No Brasil, primeira história das revistas no país, e a obra do contista Murilo Rubião. Seja muito bem-vindo, Humberto, um prazer estar com você aqui. Obrigado. Prazer é meu, eu que agradeço pelo convite. A você, ao Afonso, ao Flitabira. Humberto, como é possível ler na correspondência de Drummond o encontro entre o escritor e o indivíduo? Eu te falei para não me fazer pergunta complicada. Não, olha só, tá tudo lá. O indivíduo está na correspondência, assim como a correspondência de Drummond é a cara de Drummond, sabe? É a cara de Drummond. Ele é um sujeito que tinha um tremendo, como se sabe, um tremendo amor ao papel. Não sei como é que ele se daria muito com o computador, Uhum. mas ele, antes de ser alfabetizado, ele se apaixonou pelas letras que ele via nos jornais. O pai dele assinava a Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, e ele ficava olhando a forma que tinha aquilo, né? Ele é um sujeito, sempre foi um sujeito muito ligado a esses aspectos também visuais, né? Tanto que ele era já
quando já bem maduro, ele era capaz de te dizer em que lado, em que página da revista, em que altura de uma página estava um determinado texto, uma determinada ilustração, né? Ele era um homem, é, ele era um homem realmente ligado aos papéis, né? E a correspondência dele, que é um longo assunto, a correspondência dele é uma coisa pela qual ele zelava muitíssimo bem. Eu tive condições de olhar boa parte da correspondência passiva de Carlos Drummond de Andrade na Fundação Casa de Rui Barbosa e também no Instituto Moreira Salles, no acervo do Instituto, a correspondência mais pessoal, mais de família. E a gente vê o esmero que ele punha naquilo. Uhum. Essa paixão pelo papel realmente hoje iria ser complicada, né, Humberto? Olha, ele tinha coisas em relação com o papel muito curiosas, até engraçadas, né? Pedro Augusto Granha Drummond, que é o neto caçula, e dos netos é aquele que mais se encarrega da obra do avô. Pedro Augusto me contou que o Drummond, no final do dia do trabalho, de um dia de trabalho, ele abria em cima da mesa uma folha de jornal e munia-se de uma tesoura e ele picava todos os papéis que ele achava que era para botar fora, né? Ele ia na cesta de lixo dele, aquelas bolinhas, aqueles papéis todos, ele reduzia a nada, mas ele cortava minuciosamente. Eu até desconfio um pouco, Fábio, que ele fazia isso com um pouco de zelo de burocrata que ele foi a vida inteira, não é? Uhum. E ele, não vamos esquecer que ele foi chefe de gabinete do ministro Gustavo Capanema, no Ministério da Educação e Saúde Pública. Certamente ele se viu, ele teve nas mãos papéis importantes, poderiam criar situações melindrosas, e talvez daí viesse um pouco desse zelo dele de destruir tudo aquilo que ele não fosse aproveitar. Então ele cortava esses papéis de uma maneira assim muito minuciosa. Quando estava tudo picadinho, ele fechava aquele embrulho com a folha de jornal, passava um barbante e aí mandava para a lixeira. Uhum. E ele tinha, aliás, é uma coisa curiosa, isso que ele fazia com os papéis, ele fazia também com outras coisas. Ele não tolerava uma coisa que já não servisse para o uso a que se destinasse. Por exemplo, uma caneta que já não escrevia, ele não tinha a menor contemplação, ele botava aquilo fora. Ao mesmo tempo, Fábio, em que ele guardava pequenas coisas, papeluchos, miudezas, coisas ligadas muito ao sentimento. E tudo isso com uma grande organização, né? Ele era muito criterioso nessa coisa. Também talvez haja aí um pouco do burocrata, da vivência, a longa vivência burocrática, que na verdade se inicia Uhum. antes do Ministério da Educação, antes da entrada dele no Ministério. Ele entra em 34, mas de aí por 31, talvez, ou um pouquinho antes, 30, quem Uhum. sabe, ele já era funcionário público em Minas Gerais. E ele Uhum. tinha talvez ele tenha aí apanhado enfim, um gosto por essa coisa, né, eu vi várias cartas que ele recebeu, várias, não todas, mas muitas delas. Ele escrevia em cima, ele tinha uma letrinha caprichada, né? Ele botava recebia no dia tal, respondi dizendo tal e tal, tal coisa. Então ele tinha Uhum. ali ele tinha esses cuidados, né? Uhum.
E as cartas que ele escrevia, que eu acho que é o assunto maior aí, ele punha um. Bom, eram cartas escritas à mão, até uma certa altura. Existe uma carta que ele escreve para o Mar de Andrade, ele ainda em Belo Horizonte, aí por 1931, ele confessa ao Mário que é a primeira carta que ele está escrevendo à máquina. Hum, É a primeira, e tá lá, ele diz que ele está lá catando milho, uhum, porque até aquela altura, eu não sei se para efeito de carta, de correspondência, mas para tudo mais, quem cuidava da datilografia era a dona Dolores, a mulher dele, não é? Que ela tinha sido, como se sabe, ela foi em solteira, ela trabalhava num escritório. O Drummond até dizia: Dolores foi a primeira mulher em Belo Horizonte a trabalhar em escritório. Aí ela dizia: não, eu fui a segunda, a primeira foi a fulana de tal. E assim trabalhou ali até que se casasse. Não usava a mulher casada ficar trabalhando fora, né? Mas ela era uma tremenda datilógrafa. Não sei se essa história está interessando, Fábio. ah, sim, por favor. Tem pelo menos um livro de Drummond, mais de um. O primeiro livrozinho dele que ele pensou em fazer e que chegou a botar ali no papel, a Dolores datilografou magnificamente esse livro chamado Teia, Teia de Aranha. E, e ela não só datilografou com esmero de quem está fazendo uma coisa para o namorado ou para o noivo, não me lembro bem, como ela mandou encadernar. E esse livro, o Drummond sentiu um grande alívio bem mais tarde ao saber que esse livro tinha sumido, desapareceu, nunca mais foi visto, né? Mas, enfim, então, voltando às cartas lá de Drummond, né? As cartas dele que eu vi eram muitas, eram escritas à mão. Eu próprio tenho, eu que não sou ninguém, eu tenho uma carta de Drummond com a letrinha azul dele bonitinha, aquela coisa. E vi várias reproduções e até originais de cartas que ele enviou, sobretudo a pessoas do sexo feminino, em que ele escrevia, eram todas manuscritas, um papel num formato menor, e ele botava um pouco de cor na coisa. Ele fazia umas capitulares coloridas, não sei se você chegou a ver isso. Ele fazia porque o Drummond tinha também uma grande, como Deus não é justo, ele além do talento literário, ele tinha um talento razoável para as artes gráficas, para o desenho, né? Ele ele fazia caricaturas, fez muitas dele mesmo, fez de amigos. E nesses bilhetes, nessas cartinhas que fazia, ele botava, né, às vezes ele escrevia um poeminha e bordava ele ali, jamais de mau gosto, tá? Mas era uma coisa que ele fazia saber a destinatária daquilo o quanto ele estava gostando de fazer. Não é? Não é só, ele não se limitava a fazer um poema, datilografar e mandar, ou escrever à mão, ele bordava aquilo. Ele tinha esses cuidados. Uhum. As cartas eram mais um momento de expressão da escrita dele, e a escrita dele, para ele, era muito importante, né, Werneck? Olha, a escrita dele em vários departamentos foi importante desde o começo. Ele, menino, lá em Itabira, ele fazia o seu jornalzinho. Ele fazia um jornalzinho que não sobreviveu, evidentemente, e ele ficava vagamente humilhado porque ele tinha um amigo. Na verdade, eram dois amigos que não apenas faziam um jornalzinho, como botavam desenhos e enfeitavam aquele negócio, né? Então, ele, desde de bem novo, ele está ali escrevendo. É um pouco dessa fase também, o gosto que ele toma pelo jornalismo,
na leitura das publicações que chegavam lá, quer dizer, esses jornais nos quais ele descobriu o formato das letras, se apaixonou pela diagramação, pelas figuras, por tudo isso aí, né? Isso, isso levou ele para um talento colateral que era o talento jornalístico. Por incrível que pareça, o Drummond disse, inclusive a mim numa entrevista, ele disse a todo mundo isso, que ele, no fundo, ele se sentia, o que ele gostaria mesmo de ter sido é um jornalista. E, na verdade, ele foi jornalista durante muito pouco tempo. Ele chega em Belo Horizonte em 1920, começo de 20, ele está com quantos anos? Ele está com 17 anos. Ele logo procura um jornal, que ficava no térreo do prédio onde os pais moravam. Ele começa a colaborar, daí salta para um outro jornal. E ele foi ser jornalista mesmo a partir de 1926, num jornal chamado Diário de Minas, que era um jornal sem maior expressão, era um órgão oficial de um partido político que estava no poder, e por esse partido estar no poder, esse jornal tinha uma importância curiosa. Era um jornal pequeno, mas o sujeito, como queria saber se... A leitura desse jornal dava a ideia de se você estava bem ou mal com o poder. Naquele tempo, os jornais noticiavam as chegadas e saídas numa cidade. Chegou ontem pelo Expresso, não sei o quê, o senhor fulano de tal, o deputado Beltrano, tarará. Se a notícia era seca, assim, significava que você não estava lá assim tão prestigiado, mas se aparecesse assim, embarcou ontem para o Rio de Janeiro o senhor Fábio Lucas, inúmeras pessoas compareceram ao seu embarque, você podia saber que você estava com tudo, né? Então, esse jornal é um jornal inexpressivo. Ali Drummond foi realmente jornalista. Né? Por circunstâncias, ele acabou sendo o chefe da redação e trabalhava lá com o poeta Emílio Moura, trabalhava ali com Afonso Arinos de Melo Franco, com Ciro dos Anjos, João Alfonso, era uma galera assim, e como esse jornal não tinha importância, eles contrabandeavam para as páginas desse jornal um pouco de modernismo, e o governo não estava nem aí, nem o Partido Republicano Mineiro ligava para isso. Né? Mas, enfim, e mais adiante, quando ele foi cronista regular, algo que começou em 1954 no falecido Correio da Manhã, onde ele escrevia 3 vezes por semana. E depois passou para o Jornal do Brasil, foi? Depois para o Jornal do Brasil. São 2 grandes jornais já falecidos, quer dizer, ele foi cronista semanal, mais que isso, né? Ele foi cronista regular durante 30 anos, ininterruptos. E ele considerava que aquilo era um pouco jornalismo. Sim. Mas eu acho que eu estou me desviando do assunto, né? Não, tá não. E ele encarava isso como uma prática de escrita que aproximava ele do jornalismo, e ao mesmo tempo você vê que as cartas fazem um pouco parte disso, porque também era do cotidiano dele escrever cartas, né? Ele era, ele era, ele levava essa coisa a sério, embora vários correspondentes dele se queixem, inclusive o Mário de Andrade, com quem ele se correspondeu a partir de 1924, o Mário se queixava às vezes que ele não era tão presente na caixa de correspondência dele, né? Mas ele sim, ele cultivava isso. Imagina se fosse, né? Porque são milhares de cartas. E tem correspondências fantásticas. Bom, a melhor de todas é essa que ele trocou com o Mário de Andrade, que a uma certa altura lá,
nos anos 80, ele pegou as cartas do Mário de Andrade para ele, fundamentais na formação dele, como se sabe, publicou, fez um livro chamado A Lição do Amigo, com que tem uma fartura de notas explicativas, de circunstâncias disso, de uma história, uma referência que o Mário fez numa carta e que era pouco clara para o leitor. É um livraço, ele era um super editor também. Né? Depois da morte dele, ele se juntou a parte dele, quer dizer, a correspondência ativa dele para o Mário de Andrade, e a gente tem esse Carlos e Mário, uma maravilha, né? Eu acho que é dos livros de correspondência que há na estante da literatura brasileira, é esse aí e a correspondência de Mário com Manuel Bandeira, que também é gigantesca, né? Mas ele tinha, ele não deixava carta sem uma resposta. Em princípio, não deixava, sabe? Ele era assim como o Otto Lara Rezende, um pouco menos que o Otto Lara Rezende, que é o grande epistológrafo, né, da literatura brasileira. Mas o Drummond era um habitué assim, nas agências de correio, sabe? Ele levava isso aí a sério. Tem, E tem, devia receber muitas cartas também, né? tem um outro livro que eu acho fabuloso de correspondência, que é a correspondência de Ciro dos Anjos e Carlos Drummond de Andrade. Eles eram muito amigos. Né? Então, daí, desse papo, resultam cartas que são muito interessantes. Elas, às vezes, são apimentadas, sabe? Tem um pouco daquilo que dois amigos conversam, às vezes tem um pouco de maldade ali em relação a pessoas em torno, né? E um pouco de malícia, alguma coisa perceptível de amores com pessoas ali nesse momento, né? A correspondência dele é muito boa. Não faz muito tempo saiu a correspondência dele com Ribeiro Couto, que é um escritor, vamos dizer, não é do primeiro time, mas foi um cara importante também naqueles anos ali do modernismo, e Drummond se correspondeu com ele, e a correspondência deles, organizada pelo Marcelo Bortolotti, é de primeiríssima qualidade. Eu acredito que haja mais coisa para sair, não é? Correspondência dele com aqueles jovens de Minas, né, que ele ficou conhecendo pessoalmente em 1943, em Belo Horizonte, que era o Otto Lara Rezende, o Hélio Pellegrino, o Fernando Sabino e Paulo Mendes Campos. Eu acho que tudo isso aí dá um livraço. Né? É. Mas voltando um pouquinho lá, ele achava que a crônica, essa é uma velha discussão, se a crônica é ou não é literatura, né? O Drummond achava que era, mas ele via muito aquilo como um divertissement para o leitor, sabe? Ele, ele mais de uma vez disse isso nos seus textos, né? Que ele queria escrever uma coisa boa para aquele sujeito ler no café da manhã e dar uma risadinha, se divertir, né? Muito embora, às vezes, ele tenha aberto mão dessa leveza e tratado de temas pesados ali na correspondência dele. Uhum. E por tudo isso, ele se dizia mais jornalista, incrível, né? Mais jornalista do que escritor. E eu Você perdi. acha que você Ah, acha que enquanto jornalista que ele se
que ele se considerava o que ele queria ter sido mais do que foi até. Ele também nutria esse desejo de informação e ser informado, e as cartas também cumpriam um pouco esse objetivo. Ah, não tem dúvida, não tem dúvida. No caso do jornalismo, né, você vê como é que era a rotina de Drummond, nesses 30 anos lá. Ele acordava cedo, principalmente depois de 62, quando ele se aposenta, né? Hum, Ele, ele acordava cedo, lia os jornais. Drummond era um grande leitor de jornais, grandíssimo leitor de jornais, de revistas. Era um sujeito que conhecia muito bem a imprensa, não por acaso ele tinha uma participação viva na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, né? Então, ele ia catar assunto ali, ele ia catar assunto e a gente vê hoje como algumas, como muitas das crônicas dele são ligadas a fatos que estavam acontecendo ali por aqueles dias, ou seja, tem hum, um toque jornalístico. Agora, a hum, feitura disso superava bastante a mera circunstância jornalística, né? Ele tinha uma hum, coisa, ele frequentava muito a biblioteca do amigo dele, Plínio Doyle, que foi um grande hum. bibliófilo. Sabadoile. É, foi ele. O Plínio é que criou condições. Aliás, a história Drummond tem a ver com essa criação, mas não sei, eu acho que a gente foge um pouco do assunto. Drummond frequentava a biblioteca do Plínio Doyle, que eu cheguei a conhecer. Plínio Doyle tinha um apartamento com seus livros. Depois os livros se tornaram tão numerosos que ele comprou um apartamento do lado e os livros foram para lá. Enfim, o Drummond ia lá e pegava emprestados volumes de revistas que tinham sido fundamentais nos anos de criação dele. Estou falando da revista Careta, da revista Fonfon, sobretudo Tico Tico, que eram revistas. E a gente fica imaginando hoje, Fábio, a luta que era para aquelas publicações saírem lá da Beira-Mar, no Rio de Janeiro, e chegar às mãos daquele menino lá naquelas Brenhas de Minas Gerais, quer dizer, um lugar que não tinha estrada de rodagem, não tinha coisa nenhuma ali. E ele, enfim, e ele se dava também ao prazer de organizar um pouco os índices dessa revista para uso dos frequentadores dessa biblioteca, né? Nós estamos falando de cartas, né? Mas escapulia aqui um pouco do assunto. E a organização das cartas, será que ele era assim também, como os índices das revistas? Ah, não tem dúvida, eu vejo as pastas. Estou pensando aqui nas pastas que ele tinha, tudo Uhum. organizadinho, sabe? Tudo na mais total ordem ali, você não via um papel amassado. Você pensar que aquilo chegou de longe, dentro de um envelope, entortou de todas as maneiras, ele cuidava daquilo direitinho e fez também ali um expurgo nessas cartas, com certeza, né? Ele não. Mas o que ele deixou de cartas, Ele guardava os envelopes também. eu não cheguei a ver envelopes, a não ser em casos em que o envelope fosse por si mesmo, o envelope fosse por si mesmo uma informação. Um envelope curioso, uma coisa assim. Mas esse livro, que é o inventário do acervo de Carlos Drummond de Andrade, lá na casa de Rui, você tem aqui você tem aqui todos os milhares de pessoas, ou por outro, centenas de pessoas que escreveram para ele milhares de cartas. Isso permitiu que a Casa de Rui Barbosa
enfim, disponibilizasse para a gente coisas que estão já arrumadinhas, já partiram de Drummond na melhor ordem possível, né, e tudo. Olha, é uma coisa curiosa. Você vê esse homem que era zeloso, né, em responder as cartas, minucioso, rasgava, picava os papéis. Ele era um sujeito metódico. E eu vejo aí um contraponto muito significativo entre esse homem que era metódico e o vulcão que tinha lá dentro dele, Uhum. que saía na poesia, né? Uhum. Eu não sei se ele chegou a pensar em fazer livros de correspondência. Não, parece que não, mas o simples fato dele ter deixado, É. não é? Eu acho que Uhum. já. Queria voltar um pouquinho no negócio do Drummond. Assim, Sim. eu disse, eu repeti, né, o que ele disse tantas vezes, que a coisa dele era o jornalismo, que o sonho mesmo, eu gostaria de ter sido jornalista, mas jornalista de banca, como se dizia antigamente, aquele cara que atravessa as madrugadas ali, né? Uhum. E, e se você se espanta com isso, você vai se espantar também com o fato de que ele dizia jamais ter organizado um livro qualquer, nenhum livro de Drummond, sabe? Isso é o contrário, por exemplo, talvez da maioria dos escritores. Você pega aí um João Cabral, não é? A Educação pela Pedra. O sujeito senta para escrever aquele livro, Educação pela Pedra. Você não tem nenhum dos livros de Drummond foi um livro premeditado, vamos dizer. Uhum. Ele chegava a um determinado ponto em que ele via que tinha um livro. Quando ele dava, ele sabia, bom, agora eu vou selecionar esse aqui, tem um livro, aqui tem um livro. E que é diferente de você sentar e falar assim, vai sair daqui um livro. Sim. Completamente. É, mas em relação às cartas, de fato, eu não tenho essa informação, nem li qualquer linha dele ou de outras pessoas em que ele Uhum. demonstrasse esse empenho de publicar. Uhum. Mas quem fazia aqueles desenhinhos coloridos nas cartas e tal, eu acho que talvez houvesse lá no fundinho Uhum. dessa prática, né, Uhum. um E, de qualquer empenho maneira, e ele escrevia as cartas com uma dedicação e um cuidado quase artístico mesmo, né? Então, eu vejo pelas cartas manuscritas dele, né, você não tem muita rasura nessas cartas, as que eu vi. Você não tem muita mexida, não, uhum. sabe? Ele, E como as cartas se combinam, Humberto, com a obra dele? Assim, como olha, dialogam? as cartas, eu acho que assim, a combinação maior que existe é com a correspondência do Mário, né? Mário de Andrade, o Drummond conheceu o Mário de Andrade naquela famosa caravana paulista que foi a Belo Horizonte, foi a Minas, correr as cidades históricas, e esse pessoal chegou em Belo Horizonte, era um grupo do qual fazia parte Oswald de Andrade, e o Mário de Andrade, tinha um poeta francês chamado Blaise Cendrars, que estava lá também. Tinha até um garoto, filho lá do futuro pintor, filho de Oswald de Andrade, né? Eles se conheceram aí, foi uma epifania, foi uma coisa assim, e o Drummond agarrou aquela possibilidade. Ele não foi o primeiro a iniciar a correspondência com Mário de Andrade, daquela turminha dele, mas ele foi o que mais se empenhou nisso, sabe? Aí você vê a relação que tem
certamente, a leitura dessas cartas com a evolução da poesia dele. Muita gente acha que Drummond é um poeta modernista, que é um cara que nasceu modernista. Não. A forma do Drummond, a forma literária dele era completamente diferente. Era um negócio que tinha um pouco de um movimento que era conhecido como penumbrismo, que era uma literatura um pouquinho melosa e cheia de reticências. O grande modelo literário próximo a Drummond, assim, no começo, o cara para quem ele olhava, é um sujeito que hoje virou uma referência apenas, que é Álvaro Moreira. Álvaro Moreira era um gaúcho, foi viver no Rio, fazia lá algumas revistas importantes, essas aí que eu te falei, Tico-Tico não, mas tinha também a Para Todos, e o Drummond era encantado com esse cara. As primeiras coisas que o Drummond escreveu, e durante alguns anos foi assim, eram coisas marcadas por reticências, por coisas vagas, sentimentos melosos, assim, né? E o Mário é que a leitura do Mário é que foi tirando ele disso aí. Existe um caderno que eu tive a enorme alegria de ter nas mãos aqui no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, um caderno um caderno de percalina verde, no qual Drummond copiou poemas, fez uma seleta dos poemas dele em 1926 e mandou para Mário de Andrade. Seria um livro que não chegou a sair, que se chamaria Minha Terra Tem Palmeiras. E aí você vê, página por página, o Mário de Andrade fazendo comentários, e comentários, às vezes, ele botava horrorosíssimo, é péssimo, é isso, aquilo, isso. Por outro lado, achava coisas boas. Aí você vê como dessa troca de cartas, as do Mário trazendo para ele a leitura do Mário, né, como isso foi importante, como ele caminha. Ô, Humberto, Olha, eu e- acho que a minha melhor participação até o momento foi esse silêncio aqui. mas conta para a gente é, alguma história das cartas de Drummond que você acha que ilustra bem como ele era e como ele estava situado no cenário cultural brasileiro da época, Humberto. Olha, tem várias cartas. É difícil dizer isso, né? Hum, As cartas dele para o Mário mesmo quando ele era ainda muito imaturo, eram bem assertivas às vezes, né? De como ele se via. E tem uma carta em que ele diz que devia ter nascido em Paris, hum, sabe? O Mário de Andrade foi consertando essas bobagens que ele falava, né? Que são coisas de garoto, né? uhum. Não estou me lembrando aqui de alguma carta em especial em que ele, em- enfim, na correspondência com Ribeiro Couto, sabe? Você percebe ali. São cartas, aliás, muito divertidas, muito divertidas. Tem toda uma discussão a certa altura, por exemplo, o Ribeiro Couto fica indignado quando ele passa a se assinar Carlos Drummond de Andrade. Hum. Que nada você chama é Carlos Drummond, isso que aí
Não, meu nome é Carlos Drummond de Andrade. Tá? Porque tem toda uma história por trás disso. Né? Ele foi Carlos Drummond há muito tempo, né? E ele próprio fala, né? Porque ele foi Drummond antes de ser Andrade. Aí isso remete, muito provavelmente, à relação dele com o pai e com a mãe. Né? Uhum. Mas toda uma briguinha ali com, com o Ribeiro Couto sobre isso. Né? Humberto, e a relação dele com Itabira, que também perpassa as cartas, é, como é que ele via a cidade de origem, como é que ele se dirigia ao ponto de partida? Olha, aconteceu com Drummond o que acontece com toda pessoa sensível, que nasce, se cria num lugar, né? E vamos lembrar que a, a, a criação dele lá não foi ininterrupta. Ele saiu uma ocasião por um semestre para estudar em Belo Horizonte, voltou e um tempo depois ele foi para Nova Friburgo, onde passou 2 anos. Né? Mas a relação dele com a cidade, evidentemente, é fortíssima. A gente é impossível você não ser profundamente ligado. Agora, é um tal negócio, como ele dizia, Minas não há mais, e que algumas pessoas, idiotamente, acham que é um desprezo pela terra natal. Não, é a Minas dele, as Minas dele. Né? Ele não voltava a Itabira, muito provavelmente porque a Itabira dele não existia mais, existia uma outra lá no lugar. Quem saiu de onde estava e foi para um outro lugar sabe bem disso, né? De como. Mas ele foi mal compreendido durante muito tempo por muitos itabiranos. Né? Eu me lembro de uma vez eu fui dar uma palestra lá na Fundação Carlos Drummond de Andrade, e a motorista que me levou de volta para o aeroporto de Confins, ela era uma pessoa assim meio rústica, muito simpática e tal, mas ela falou, a gente não gosta desse homem, não. Ele falou que a gente é uma fotografia na parede, sabe? Eu acho isso isso um engano total, e as pessoas não se dão conta de que, por exemplo, Drummond, ninguém fez mais por Itabira do que Drummond. Itabira existe no imaginário, existe nas lembranças literárias, nas referências literárias, que jamais passaram perto de Itabira, não é? Nem do Brasil. A poesia dele botou Itabira, inventou uma Itabira. Quantas cidades semelhantes a Itabira havia? Havia algumas ali, não é? Ele. Depois, a luta que ele desenvolveu, a luta que ele desenvolveu contra a Vale, pelo que a Vale fez de desrespeito ao Itabira, né? E foi uma coisa desde o começo, porque, como se sabe, quando a Vale foi criada, em 1942, constava dos estatutos que a sede seria lá e nunca foi, jamais foi. Né? O Drummond, meu Deus, daria livros e livros e livros, a coletânea do que ele escreveu defendendo a cidade e brigando com quem desfigurava essa cidade. Eu não vejo muito como ele voltasse lá. Humberto, essa carta que você recebeu dele, você poderia falar um pouquinho mais dela para a gente? Essa carta foi o seguinte:
Eu tinha feito entrevistas com o Drummond, uma para uma matéria sobre Pedro Nava, 80 anos, lá na Isto É, né? E, e tinha feito também para Isto É uma entrevista daquela de páginas vermelhas e tudo. E um pouco antes da morte de Drummond, uns meses, menos de um ano antes da morte dele, eu li um livro de um amigo meu, que é um livro entrevista. Meu amigo Ricardo Sete, lá da editora Abril, ele tinha feito uma entrevista com Vargas Llosa, e uma entrevista muito boa com Vargas Llosa. E tão boa que ele propôs ao Vargas Llosa eles utilizarem em livro a parte que não foi, que não coube na revista, e mais, levar outra conversa, enriquecer aquilo e transformar num livro. Isso foi feito e mais. Depois que o Vargas Llosa ganhou o prêmio Nobel, houve uma nova conversa para enriquecer o livro. E eu resolvi propor, então, a Drummond. Dei esse exemplo. Não é? Bom, é o que eu tinha que fazer, mas se eu parasse um minuto para pensar, eu ia ver que. Então a carta chegou lá e ele me respondeu assim, de bate-pronto: mentiroso. Ele falou que refletiu e tal, e que pensou, e não sei o quê. Fiquei ontem à noite, fiquei pensando, ficou nada, nem um segundo. Carlos Drummond de Andrade toparia fazer um negócio assim. A minha proposta era fazer uma série de entrevistas temáticas e daí tirar um livro. Sei. Não é? E aí ele falou, não, porque a minha vida foi de um burocrata. Eu fui um burocrata com fumaças literárias. Aliás, curioso, porque ele não usou a palavra burocrata, ele usou uma expressão francesa, rond de cuir, que é um nome que se dava a uma almofadazinha de couro, que lá no final do século XIX, os burocratas franceses botavam nas suas cadeiras de trabalho, né? E essa almofada acabou designando a categoria dos caras que punham ali as suas bundas, né? Uhum. Mas ele disse que, olha, minha vida não daria um livro. O Vargas Llosa é um homem diferente, é um homem do mundo, ele é uma figura internacional, sabe? E foi é uma carta assim muito, muito, muito amável, sabe? Muito delicada e ao mesmo tempo firme. Uhum. Aliás, eu tenho duas correspondências de Drummond. Não interessa não, esse papo é fora da coisa aqui. O, Em 77 eu trabalhava na Veja, minha primeira encarnação na Veja, e eu cismei de fazer uma reportagem de capa com Drummond. O gancho jornalístico era pífio, estava fazendo 75 anos, não é uma data redonda que justifique você fazer uma capa. E eu briguei por isso, pelejei e consegui. E fui para o Rio Uhum. para fazer isso aí. O Drummond não me recebeu. O Drummond não me recebeu. Foi um momento assim da vida dele que ele não dava entrevistas, embora tenha recebido lá duas moças. E eu, por falta de condições físicas, não fui recebido. Brincadeira. E quando saiu a revista, eu fiz a matéria de capa, 9 páginas. Assinou-se a matéria, que era uma coisa que não se usava, então, e ele me mandou um telegraminha que eu guardo. Velho aniversariante comovido agradece seu belo trabalho, sabe? Que beleza. Mas você vê que ele tinha o correspondente do Drummond tinha essas delicadezas, né? Muito atencioso sempre, né? Muito atencioso. Uhum. E
Cara, eu estou achando que isso aqui Como não vai. você acha, como Hum, você acha que seria um Drummond hoje com essa profusão de informações que nós temos, por exemplo, para aquela sede de informação que ele tinha de ler os jornais todo dia, só que agora sem papel e, ao mesmo tempo, manter o hábito de escrever no olha, papel. só podemos especular, não é, Fábio? Ele não deixaria de ser um poeta, ele seria um poeta de uma outra maneira, mas as condições são completamente outras. Eu não teria dito aqui que Drummond, talvez eu devesse dizer, se tivesse sido assim, Drummond acordava, pegava o celular, né? E eu abria o computador e começava a ver ali a coisa, né? Não dá para imaginar o que ele disse. Agora, ele, por outro lado, não era um sujeito que recusasse o progresso nem o avanço do mundo, né? Hum, Ele fala aquela ênfase com que ele fala no verso, na vida presente, né? Eu acho que ele daria um jeito de ele daria um jeito de funcionar. Uma coisa é certa, ele seria um homem atualizado. Ele era um homem atualizado até em setores que o leitor da poesia dele pode achar surpreendente, né? O Drummond era um sujeito que se interessava por umas coisas. Por exemplo, o que ele escreveu, uma seleta do que ele escreveu sobre futebol rendeu um livro. Embora ele jamais tenha dado um chute numa bola e entrado no Maracanã, sabe? uhum, Ele era um sujeito muito interessado em moda. Ele era muito antenado em moda. A olha só. Marina Colasanti me chamou a atenção para isso, uma ocasião, e depois eu fui ler as crônicas de Drummond, publicadas em Minas Gerais, uns 4 anos antes dele se mudar para o Rio, né? E você Uhum, vê que ele era um cara ligado ele sabia, ele percebia que as moças estavam usando agora uma boina, não sei o quê, que o vestido tinha subido do tecido, que os paletós masculinos estavam não sei o quê, que nas as vitrines mostravam isso ou aquilo. Drummond era muito atento. E eu me lembrei aqui de uma outra ilustração do interesse dele pela coisa da atualidade, né? Em março de 1931, chega a Belo Horizonte o telefone automático. Hoje é impossível pensar num telefone que não seja automático, né? Mas antes disso, você, para fazer uma ligação, você tinha que ligar para uma telefonista. Olha, eu quero falar com o número tal. Desligava, ela fazia ligação, chamava você, botava você em contato. E o Drummond registrou isso. Eu não sei de outro escriba que tenha registrado uma coisa com tanta com tanta precisão. Ele escreveu, se não se bem me lembro, umas 3 coisinhas sobre isso. uhum, A primeira crônica é muito divertida porque ele conta dessa chegada ontem às 2 horas da tarde e tal. Ele assinala que tinha chegado a Belo Horizonte o trote telefônico, porque no tempo do telefone, com a mediação da telefonista, não dava para você passar um trote. Não vou ligar assim, ó, Fábio, passa um trote aí para mim, para não sei quem. Né? 1 ou 2 dias depois, ele voltou e falou: Epa, o telefone automático é um instrumento de controle dos maridos por suas mulheres. Que antigamente elas ligavam, aquilo caía numa secretária, sabe? Não, ele não está, aquela coisa toda, né? uhum, Enfim, ele era um ser antenado até o fim, a linguagem que ele usava, né? uhum.
um observador bem, bem, não somente antenado, mas detalhista, né, Humberto? É. Agora, voltando lá ao assunto das cartas, né? Eu acho que é preciso que se parta agora para um esforço de reunião de cartas de Carlos Drummond de Andrade. É pouco conhecido, quer dizer, eu próprio que andei caçando e Uhum, estou metido nessa busca, né? Eu vi um bocado, mas não vi tanto quanto eu gostaria, não é? uhum, As cartas dele para fulana, ou para o fulano, uhum, são todas, certamente são reveladoras, sabe? São uhum. reveladoras. Nas cartas que você teve acesso, alguma coisa te surpreendeu? Eu tive acesso mais à correspondência passiva dele, Ah, não é? Não, surpreendente, não me lembro assim uma coisa. As que eu vi eram coisas sei lá, que mostravam um homem delicado que ele era, não é? Um homem muito delicado. Eu me lembrei de duas cartas aqui, duas correspondentes dele. Uma carta linda que ele escreveu para Lígia Fagundes Telles, em 77, quando morreu o marido dela, Paulo Emílio Salles Gomes. É uma carta de uma delicadeza, mas é uma delicadeza sem pieguice. Não é? É uma... Me lembrei de uma outra que ele escreveu para uma jovem amiga, Lélia Coelho Frota, que foi uma poeta muito boa, foi também editora. Ela é mãe do esqueci o nome dele, esse cara da novela Avenida Brasil, o diretor. Bom, retomando, ele escreveu uma carta, várias cartas para Lélia Coelho Frota, várias, com desenhinhos, sem desenhinhos, com bilhetinho para o filho, para a mãe da Lélia também tinha sempre um recadinho, uma coisa. Um dia eu li uma carta de Drummond para Lélia e junto ele botou um recorte do Estadão. Aliás, significativo, né? Porque não era todo mundo no Rio de Janeiro que dava atenção à imprensa de outros lugares que não fosse ali o Rio. Né? Eu peguei esse recorte, era uma reportagem sobre uma exposição de flores no Parque do Ibirapuera, de orquídeas. E que diabo é isso? E comecei a ler o recorte. Nessa carta, olha o nome dela, Lélia Coelho Frota. De repente, eu me deparo com o nome de uma espécie de orquídea que se chama Lélia purpurata. Para uhum. aí você vê É, a delicadeza desse cara. Né? Ao mesmo tempo em que ele sabia ser duro, educado, mas de uma firmeza às vezes assustadora. Tem uma carta dele a um confrade mineiro de segundo, terceiro ou quinto time, eu não vou dizer o nome, que esse camarada chateou ele bastante, e tem uma hora que ele fala assim, olha, essa é a última carta que eu escrevo para você e não quero saber mais não me escreva mais. Sabe, uma coisa assim, peremptória, né? uhum, é. E bem estranha ao missivista, né? É,
Mas ele tinha essas firmezas, ele tinha uma firmeza também, né? Uhum. Tá. Humberto Werneck, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Eu queria que você nos deixasse alguma impressão final entre esse escritor quanto mais, que, Aham, além de escrever todo dia para o jornal, até exercitando um pouco esse jornalista que ele tinha dentro dele, ele aham. também achava tempo para responder todo mundo que escrevia carta para ele e escrever também para os escritores com quem ele se relacionava com frequência. Olha, eu acho que isso aí tem a ver com uma característica de Drummond. Deveria ter falado isso antes aqui. Drummond era um sujeito meio fechado dentro da casa dele, dos hábitos dele. Ele não era um sujeito de receber muita gente na casa dele, não é? Então a carta era 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 um jeito de se comunicar com a vida, com os outros ali. E a carta só perdia para o telefone, né? O Drummond era um sujeito que telefonava, telefonava, inclusive tem um poema dele, tem um verso que ele diz assim: ao telefone perdeste muito, muitíssimo tempo de semear. Esse poema é de 1938. Ele tinha uma coisa muito curiosa. Se você ligasse para ele, isso quem contou foi o poeta Mário Chamie. Eu morava aqui em São Paulo e era amigo de Drummond, amigo assim, tinha uma camaradagem, né? Drummond não era um jeito de abraços, ele tinha uma secura assim no trato, né? Pois bem, o Mário Chamie contava que ele ligava para o Drummond e o Drummond logo perguntava: você está no Rio? Assim, ele disse, não, eu estou em São Paulo. Aí a conversa prosperava, ia longe. Mas se ele dissesse, eu estou no Rio, o Drummond dava um jeito de acabar logo com a conversa, pelo receio que tinha de que ele resolvesse aparecer, se convidar para ir lá, né? Olha só. Então, assim, eu acho que um homem que não recebia muita gente, segundo João Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira, que é amigo de Drummond desde 1924, se queixava de que nunca foi convidado para ir à casa de Drummond. João Cabral, que era afiliado de casamento, foi uma vez à casa dele, sabe? Então, um homem assim, o convívio dele adquire também a carta é uma coisa importante aí, Sim, não é? com certeza. Ganha um novo sentido essa É, quantidade de cartas. eu acho que tem isso, que era coisa do telefonema. O telefonema, ele não havia limite de tempo, não. Se o papo estava bom, ele tocava em frente. Era um homem de telefonemas noturnos, sabe? Ele era um homem de passar trote, sabia disso? E olha, Drummond gostava de passar trote, ele fazia uma dupla com Fernando Sabino para ver quem passava mais trote no outro, né? Eram dois moleques, né? Enfim, é isso. Humberto Werneck, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no ciclo de debates sobre a obra epistolar de Drummond na programação do Litabira, Festival Literário de Itabira, em 2023, que é uma iniciativa do Sesc São Paulo. Humberto, valeu demais, muito obrigado por você ter nos dado um pouquinho do seu tempo para dividir com a gente essas reflexões e essas histórias. olha, eu que tenho a agradecer e espero que nessa montoeira de coisas que eu falei, sem um fio assim muito concatenado, que haja coisas aí que
que sejam de utilidade para alguém. Com certeza, tem muita coisa. Humberto, valeu demais. Muito obrigado. Um abraço, até a próxima. Um abraço. Obrigado.